Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições. Vamos estudar a lição 11. A lição 11 tem o título Financiando a Obra de Deus. Hoje, segunda-feira, que é o segundo tópico, vai falar sobre advertência e incentivo. Portanto, pergunta A. Quantos hoje repetem o pecado de Nadab e Abiú? Então vamos lembrar o fato. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então vemos aqui o fato, o pecado deles foi levar fogo estranho para o tabernáculo, para acender ali então o incenso. Foi um erro que custou a vida de ambos. E eram pessoas instruídas, eram pessoas que sabiam, eram pessoas que tinham plena noção, aqueles dois tinham plena noção de como se fazia e não fazia. A única diferença aqui foi relaxar. Chegar a uma altura, achar que não era preciso, ou chegar a uma altura, achar que não era tão santo, ou distraidamente estar desligado das coisas sagradas, estar desligado de Deus, e custou-lhe a vida essa atitude. Vamos ver o que fala para nós, Conselho sobre Mordomia, página 204 e 205. Nas instruções de Deus quanto à obtenção de meios para a sua obra, em que trecho encontramos qualquer sugestão de bazares, audições, quermesses, entretenimentos semelhantes? A causa do Senhor precisa de fato depender do mesmo dispositivo que ele proíbe em sua palavra, dos negócios que afastam a mente de Deus da sobriedade, da devoção e da santidade? E que impressão é feita na mente dos incrédulos? A sagrada bandeira da palavra de Deus é reduzida ao pó. Lança-se o desprezo a Deus e ao nome de cristão. Esse método antibíblico de angariar fundos fortalece os princípios mais corruptos. É exatamente isso que Satanás deseja. Os homens estão repetindo o pecado de Nadab e Abiú. Usam fogo comum no lugar do sagrado no serviço de Deus. O Senhor não aceita tais ofertas. Portanto, fica bem claro para nós que esses meios usados lá fora no mundo, que é usado bazares, audições, quermesses e alguns entretenimentos que são usados para angariar fundo, não é o meio que Deus quer que seja usado para a obra dele. Isso é realmente algo que ele não aceita, é fogo estranho. O recurso usado para a obra dele é dada a partir do coração, a partir da devoção, a partir do entendimento que vamos chegando, conforme estudamos as lições passadas, daquilo que ele nos dá, até mesmo para tratar o nosso coração cobiçoso, o nosso coração egoísta. Então, esse é o meio que ele deseja que nós usamos para angariar fundo para a sua causa. Mesmo se for falar com alguém lá fora, se for falar com alguém que não é conhecedor tão profundo das mensagens eternas, devemos explicar à pessoa a necessidade e ela de coração vai fazer uma doação. Essa é a maneira correta. Mas vamos ver a pergunta B. Ela vai trazer para nós um exemplo interessante de como foi usado também por Moisés. Diz a pergunta: o que podemos aprender com a forma como Moisés levantou recursos e com a reação dos israelitas? Então vamos ver aqui vários textos que vêm trazendo à nossa memória essa história. Êxodo 35, 4, 5 e 21 e 29. Êxodo 36, de 3 até o 7. Versículo 3 ao 7. Portanto, diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas.
Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha o material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Então vamos lembrar um pouquinho dessa história. Penso que todos nós já passamos por esse relato, né? Já vimos ele inúmeras vezes, inclusive quando era menores, na escolinha e tudo mais. Mas é interessante notar que quando Moisés fez o pedido, aqui vem dizendo bem claro: somente aquele que foi tocado no seu coração, ofertas voluntárias. Então foram trazer uma oferta alçada, uma oferta que realmente era extra qualquer ritual existente daquela época. E trouxeram aquela oferta a tal ponto que chegou uma altura, Moisés pediu: olha, não tragam mais, não traga, porque aqui os técnicos, né, os artesãos, aqueles que iam mexer com todo o material ali para fazer o tabernáculo, diz que já tem material que basta e não precisa mais. Então foi dada uma voz dizendo: proíbe o povo. Que interessante. Quisera a nossa obra tivesse a mesma necessidade, né, de falar: olha, liga para os irmãos, passa um WhatsApp a todos o grupo, avisa a todos, não precisa mais oferta, que os cofres estão muito cheios, é muito dinheiro, daqui a pouco vamos ter problema aí com a fiscalização. Seria interessante se chegarmos a esse ponto, né? Mas vamos ver aqui, apenas inspirado, que vem falando mais, Patriarca e Profetas, página 529, diz: o plano de Moisés para angariar fundos para a construção do tabernáculo foi um sucesso. Não foi necessário insistir, também não usou nenhum dos expedientes que igrejas populares de hoje recorrem com tanta frequência. Não ofereceu nenhum grande banquete, não convocou o povo para cenas de alegria, dança e diversão geral, nem instituiu rifas, nem nada desse método para métodos profanos ao angariar recursos para erguer o tabernáculo de Deus. O Senhor apenas instruiu Moisés a convidar os filhos de Israel a trazerem ofertas. Ele deveria aceitar a dádiva de todos que doavam de boa vontade, sendo sinceros de coração. E as ofertas vieram em tão grande medida que Moisés ordenou que o povo deixasse de trazer, pois havia fornecido além do que poderia ser usado. Portanto, interessante notar, já comentamos sobre isso, realmente é um método eficaz, um método correto, um método que Deus aceita: doar de todo o coração, sem estar fazendo espetáculos, sem estar fazendo ali rifas, sem estar fazendo ali festa, sem estar fazendo nada disso. Ainda a pena inspirada de Reuben and Harold, 13 de outubro de 1896, traz o seguinte pensamento: da fartura que Deus tem concedido, você tem levado a Ele donativos e oferta? É uma pergunta para refletismo, né? Da fartura que Deus tem concedido a você, tens levado a Ele donativos e ofertas? Ofertas alçadas, não estamos a falar do dízimo, nem falando das ofertas, às vezes, da sacolinha, estamos a falar, às vezes, de ofertas voluntárias extra, né? Continuando a leitura: você tem devolvido ao Senhor o que Ele reivindica lhe pertencer por direito? Pronto, aqui já estamos referindo ao dízimo e algumas ofertas de primícias e outras, né? Se não, ainda não é muito tarde para você fazer o que é certo. O Espírito de Jesus pode derreter o egoísmo congelante que invade a alma. Então, irmãos, é interessante notar esse aspecto. Primeiro, traz aqui a história do povo de Israel, um povo próspero, um povo que até os dias de hoje são muito prósperos, e por incrível que pareça, aquela nação até hoje devolve os dízimos, primícias e tem todo o seu ritual de oferta, e Deus os abençoa. Eles são muito prósperos,
mesmo estando no engano. E aqui traz um apelo para você. Você tem negligenciado os donativos, você tem negligenciado até aquele que pertence a Deus por direito, como diz Malaquias, né, rouba o Senhor. Portanto, se você tem estado nesse caminho, não deixe o inimigo dizer assim, você já não consegue pagar. Não, faça um propósito, a partir do próximo vencimento, ou salário, né, que nós dizemos vencimento, mas a partir do próximo lerite que você receber, a partir do próximo recurso que entrar para você, separa os 10%. Fazei prova de mim, está escrito, né? Deus ali, fazei prova de mim. E digo para você, passei por N situações. Já houve uma altura da minha vida que eu também negligenciei o dízimo, negligenciei ofertas, e realmente a vida, parece que recebemos o dinheiro num saco furado. E por incrível que pareça, assim que tomamos a decisão, Deus abençoa. E você acha, e eu ficasse, mas eu recebo bem menos hoje, como é que consigo suportar as despesas necessárias? Porque Deus disse, fazei prova de mim. E aqui lança, né, um pedido, um desafio. Se você ainda não fez, não é tarde para você fazer o que é certo. O Espírito de Jesus pode derreter o egoísmo. Então, o primeiro fator que você tem que fazer não é fazer um propósito. Os propósitos, humanamente falando, são falhos. Primeira coisa a fazer é botar o joelho no chão, conversar com Deus. Converse com Deus, fale com Jesus, explica seu caso e pede ajuda. A partir daí você consegue vencer, consegue derreter o egoísmo congelante que está no teu coração concernente às finanças. E o Espírito de Deus, juntamente com a graça de Cristo, vai estar no seu coração e você vai ver como sua vida melhora de forma impressionante. Então, Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que possamos realmente usar essas advertências para nossa atitude, para o que nós estamos fazendo, e o incentivo que aqui foi dado, né? Que é a advertência, incentivo, o nosso título, sermos incentivados a fazer prova com o nosso Pai Celestial. E você vai ver que as portas do céu se abrem, as bênçãos na sua vida vai ser maravilhosa. Que Deus nos abençoe, Deus sua graça e nos ajude realmente a entender a necessidade de ser os mordomos fiéis nas finanças, naquilo que Deus põe para nós fazer uma boa gestão. Que Deus nos dê sua graça e abençoe para isso. Amém.